querido, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Cleiton, amigo de vocês, falando aqui da cidade de Xanxerê. Mais um dia para mais uma revelação daquilo que o Senhor Jesus tem feito sobre as nossas vidas, né? Estamos hoje dando sequência na série do capítulo de João, né? Vão ser alguns dias mergulhados nessas cartas, né? Nessa carta em específico, nesses versículos. Vamos hoje falar sobre o capítulo 2, a parte A do capítulo, porque não vamos conseguir falar todo o conteúdo do capítulo num dia só. O conteúdo é muito brando, não é extenso, mas ele é muito profundo. Então nós não podemos passar correndo, temos que passar caminhando e tendo pausa para que a gente possa observar o máximo que a palavra do Senhor nos passa como realidade nesses dias. Amém? Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado como Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas pelos pecados de todo o mundo. Aqui João está dando um spoiler daquilo que ele vai estar escrevendo nessa carta. Então ele vai estar falando daquilo que o Senhor Jesus ele vai determinar para que eles não caiam em pecado. Porém, se algum deles caísse em pecado, né? E como eu falei ontem, todos nós pecamos, todos nós falhamos, não existe uma pessoa sem pecado na terra, além de Jesus Cristo, o justo, né? Ele diz que Jesus, ele é um advogado perante o Pai. Então, o papel de Satanás, do nosso adversário, é acusar, né? Ele é o acusador. Quando a gente peca, a gente dá legalidade para ele nos acusar diante de Deus, porque a gente entrou numa frequência, numa legalidade, numa liberação de Satanás para ele que nos acuse diante de Deus. Mas Jesus, com a sua eterna misericórdia, morrendo na cruz com o seu sangue santo, ele nos tira desse lugar e se torna o nosso advogado fiel para nos defender diante do Pai, né? E ele é o advogado dos advogados, né? Ele nunca perde uma causa. Então, a não ser que você queira entregar a causa para Satanás, porque Jesus ele quer te dar vida e vida com abundância. E no final aqui é bem interessante que ele fala assim, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. Então o sangue de Jesus, querido, ele salva as 8 bilhões, hoje já está mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. As 8 bilhões de pessoas na Terra, elas estão salvas já pelo sangue de Jesus. Mas elas estão salvas realmente? Não. Por quê? Porque elas não aceitaram a graça de Deus, não conheceram o Evangelho, não pediram para Jesus, né, ser o salvador delas. Muitos receberam a palavra, mas negaram, chutaram, né, empurraram Jesus para fora mas Jesus morreu por todos os pecados delas, por todas as condenações delas. Mas se elas não aceitarem Jesus, esse amor, né, incondicional, esse ousado amor, infelizmente elas não vão alcançar a salvação, porque elas vão querer fazer as coisas pelos seus próprios sacrifícios, pelos seus próprios achismas. E Deus tem pacto com a palavra, né? Deus não tem pacto comigo, não tem pacto contigo, ele tem pacto com Jesus e com a palavra. Amém? Vamos lá. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Olha só. Então aquele que conhece a Deus, ele guarda os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus, aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Então, falar que é de Jesus, falar que ama Jesus, falar que é cristão, falar que segue Jesus, que Jesus é o Deus dele, o Salvador, né? O seu Senhor. Querido, se você perguntar para
maioria das pessoas, olha, de 10, eu acredito que 9 vão dizer que sim, que Jesus é o Salvador, que sim, principalmente os irmãos católicos, eles vão dizer que sim. Mas assim, querido, e muitos evangélicos também vão dizer que sim e não praticam nada do que a palavra ensina, né? Não praticam nada do que a Bíblia traz como princípio, né? Andam em fornicação, em procrastinação, em adultério, são mentirosos, idólatras, avarentos, né? Tem todos os pecados capitais praticamente que a Bíblia fala, eles possuem, né? Então, eles estão mentirosos. A verdade não está nele. Porque aquele que conhece e não pratica é mentiroso, né? Eu gosto de usar o exemplo do meu pai, falei isso agora no meu Instagram, nas minhas redes sociais. O meu pai é uma pessoa que conhece muito pouco a palavra. Se você perguntar de qualquer coisa da Bíblia para ele, praticamente ele não conhece. Mas o que ele conhece, que foi passado já dos seus antepassados, do meu avô, do meu bisavô, provavelmente, né? Não tive o prazer de conhecer o meu bisavô, mas o meu avô, foram os princípios de ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa de palavra, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não mente. O meu pai é uma das pessoas mais justas que eu já conheci. Acho que é a pessoa mais justa até que eu já conheci, assim, se for olhar pelo lado do conhecimento dele e pelo que ele pratica na vida dele. Então ele não foi uma pessoa que conseguiu muitos bens, que não enriqueceu, mas a riqueza dele não é coisas externas, é coisas internas. Então ele realmente cumpre muito mais com a palavra do que muitos que conhecem. Porque eu conheço muito mais. Então eu tenho que praticar muito mais do que o meu pai, do que os meus pais, meu pai e minha mãe, porque eu conheço mais. E é uma bênção conhecer mais, porque a palavra do Senhor diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo perece por conhecimento, vírgula, conheceis a palavra do Senhor. Então, a gente perece quando a gente não conhece. Mas quando a gente conhece, também aumenta o número de responsabilidade, da mesma forma que aumenta o nosso número de libertação. Amém? Olha o 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas. Até agora. Aquele que ama o seu irmão está na luz e não há nele ocasião para tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os vossos olhos. Então, querido, o princípio de Deus, a base do trono de Deus é justiça, é amor, sabedoria, né? Então, o amor, Deus ele não tem amor, ele não é que nem nós que temos amor. Deus ele é amor. Ele é não é um sentimento. Deus é amor, querido. Então, e o amor é o oposto do ódio. Quando a gente odeia alguém, a gente não está em Jesus. A gente está na mentira e não na verdade. A gente está sendo influenciado pelas trevas, estamos cegos. E assim, querido, não estou falando de você passar uma situação de diversidade com uma pessoa e ficar com raiva, com ira naquele momento. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu acredito que vai acontecer ainda muitas vezes. Mas o que a Bíblia nos ensina? Perdoar, liberar. Não ficar falando mal da pessoa. Não julgar outra pessoa para outra. Ah, aquele cara lá é assim mesmo. Isso é pecado, querido. Isso não agrada os olhos de Deus. A gente tem que falar, se for para falar, fale bem, senão não fale, porque senão você já faz um pré-julgamento. E a Bíblia fala que aquele que fala mal do outro é como se matasse o outro. Então não mate o seu irmão. Faça o que Jesus fez. Perdoou pessoas que não mereciam, assim como eu, assim como você. E tente amar. Amar não é gostar, é amar. Muitas vezes você não vai amar, gostar da atitude do seu irmão, mas você deve amar ele em Cristo, querendo que ele também seja salvo e conheça a palavra e se liberte. Olha o 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Então, se a gente for analisar aqui, o João está falando sobre geração. Então, Deus é geracional. Deus quer que o meu pai seja uma benção, eu seja uma benção ainda maior,
o meu filho seja uma bênção dobrada do que eu, o meu neto seja mais. Então, tem um ditado, o apóstolo Luiz Hermínio fala, né, que eu caminhei e os meus filhos vão correr e os meus netos vão voar. Então, a gente está fazendo o asfalto para eles, para facilitar para eles acelerar a pregação ou viver completamente a palavra do Senhor. Amém? Ao 15. Não andeis ao mundo, ameis ao mundo, desculpa, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essas coisas terrenas, querido, elas vão ficar. Elas vão ficar. O que vai ser eterno é a palavra de Deus e a vontade de Deus que vai permanecer para sempre. Jesus falou: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então Deus tem um pacto com a palavra, querido. Deus não tem um pacto comigo, não tem um pacto com você. Ele tem um pacto com Jesus e com a palavra. Então quando a gente eu acredito assim que no dia do nosso galardão, da entrega, do nosso julgamento, Deus vai abrir a Bíblia, vai pegar o nosso livro da vida, vai pegar a Bíblia, né? E vai pegar o livro das obras e vai comparar aquilo que nós fizemos, né? Aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós muitas vezes negligenciamos, aquilo que nós estamos de parabéns, e conforme isso a gente vai receber a nossa herança, o nosso galardão, né? Que será na vida eterna, que vai realmente valer a pena. Quando a gente começa a pensar assim, querido, né? Que a gente, hoje eu tenho 30 anos, ainda sou um jovem, né? Já passei quase do jovem, tô indo para fase mais de adulto, médio adulto, daqui um pouco a gente já passa pro sedentário. Pro sedentário não, pro veterano, né? Então, querido, essa realidade, ela é uma realidade assim, se viver mais 30, vou ter 60. Amém? Eu quero viver ter 120. Mas se viver mais uns 40, 50 anos, vai ter 70, vai ter 80, e a Bíblia fala que é só fadiga e cansaço. Então, né, quando muito na sua robustez, vive até 70, até 80, mas passaria a ser fadiga e cansaço. Então, a vida é muito curta, querido, para que a gente desgaste ela aqui e esqueça da vida eterna. Porque, na verdade, a vida é curta aqui, mas a eternidade é para sempre. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra de Deus possa gerar vida na sua vida. E eu declaro que em nome de Jesus, a partir dessa semana, muitas coisas vão começar a mudar, né? Estamos em oração com a minha esposa, estamos buscando aquilo que o Senhor tem nos direcionado e eu acredito que o Senhor vai mudar a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você e até amanhã, damos sequência nesse capítulo 2. Até amanhã, queridos. Deus abençoe.